Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai precisar levar em consideração um cenário atual muito complicado para nós que somos gamers, os altos preços dos consoles. Levando em consideração os modelos base do PS4 e do Xbox One, para se ter acesso a um desses dois consoles você tem que desembolsar quase R$3.000 hoje em dia. E por isso, hoje, pensando na galera que ainda tá lá no PS2 porque não teve a oportunidade financeira de avançar de geração para um PS4 por conta disso, eu acho interessante a gente ver aqui 5 motivos para comprar um PS3 em 2021. Isso porque o PS3 foi um console de 7ª geração extremamente poderoso, sendo inclusive tão poderoso que era difícil de se manusear no começo pelos desenvolvedores, por conta da sua arquitetura de difícil acesso. E para ficar bem claro o que aconteceu, é o seguinte, no seu hardware o console contava com tecnologia de ponta, mas pouco usada pelos desenvolvedores de jogos, principalmente quando o assunto era o processador, então aos poucos eles foram desmistificando essa arquitetura para poder torná-la de fácil acesso. O console usa um processador Broadband Engine com arquitetura Cell. Na época, o poder desse processador era invejável, mas só foi feito uso de seu poder máximo tempos depois, o que felizmente, hoje em dia isso não é mais um problema, porque o console já foi lançado há bastante tempo. Enquanto isso, no poder de vídeo, ele usa o chip gráfico da Nvidia com a nomenclatura de Reality Synthesizer, operando a 550 MHz. Falando em números, isso não é tão claro, mas para tornar as coisas mais acessíveis a nível de informação, o hardware do console era tão atual que o chip gráfico se equiparava a uma placa de vídeo GeForce 7800 GT da Nvidia, usada em computadores naquela época que, diga-se de passagem, tinha sido lançada há apenas um ano quando a gente compara com o lançamento do PlayStation 3. O PlayStation 3 foi lançado em 2006 e essa placa de vídeo foi lançada em 2005. E com todo esse poder, nós tivemos acesso a gráficos incríveis até mesmo para os padrões de hoje em dia, com mais de 10 anos de seu lançamento. E é por isso que eu acredito que ainda vale a pena comprar um PS3 em 2021, porque com todo esse poder, ele possibilita até hoje um leque de motivos para ser comprado. Mas é claro, antes de começar esse vídeo, começar a citar esses motivos, já larga o gostei aí e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações, porque como eu sempre digo, dessa forma você acompanha todos os vídeos de terças e quintas às 19 horas, sempre em primeira mão, beleza? Então agora que tudo isso está certo, vamos ver quais os 5 motivos que a gente tem para poder comprar o PS3. O primeiro motivo é de longe os exclusivos. O PS4 tem muitos jogos incríveis, mas é incontestável que os exclusivos do PS3 também são sensacionais e para todos os gostos. O primeiro que eu preciso fazer uma menção honrosa aqui é com certeza The Last of Us. Eu até entendo que quando o jogo chegou na plataforma da Sony era fim de geração, e isso fez com que a galera da Naughty Dog já pudesse usar tudo o que eles sabiam sobre o hardware do aparelho para poder aplicar no seu jogo. Mas é um tanto assustador ver o que foi feito aqui, principalmente quando a gente compara com o seu sucessor, que saiu para a geração seguinte, a geração do PlayStation 4. É claro que The Last of Us Part 2 é um show à parte e apresenta uma diferença absurda quando a gente compara com o antecessor, mas o que eu quero dizer é o quão impressionante é o fato do game original conseguir segurar a onda dos visuais diante do seu sucessor e ainda fazer isso rodando em 720p nativo de resolução, que na época não era uma proeza que todos os jogos faziam, isso precisa ficar bem claro. The Last of Us, inclusive, já recebeu um vídeo no canal em que a gente detalha melhor todos os elementos dele, mas uma coisa que vocês precisam saber sem sombra de dúvidas nesse vídeo é que o game é incrível em todos os aspectos, principalmente o técnico. My vengeance ends now. E seguindo essa linha de raciocínio de primor técnico, God of War 3 entra na lista de jogos que trazem os 720p de resolução para poder apresentar seus visuais incríveis. Enquanto The Last of Us impressiona pela estética visual realista, God of War 3 faz diferente e impressiona pela quantidade de elementos que acontecem em tempo real na mesma tela. Ao comparar com o antecessor, que foi lançado para PlayStation 2 e já era incrível, o game teve um salto gráfico absurdo, o que já é algo muito bom porque God of War 2 impressionou naquela época. Só que quando a gente compara com muitos outros títulos lançados posteriormente para PlayStation 4, vemos que mesmo que ele tenha sido lançado em uma geração passada, ele ainda consegue se equiparar ou até mesmo superar, dependendo do jogo que entra em pauta nessa disputa. O fato é que God of War 3 é sem sombra de dúvidas um jogo lançado à frente de sua época. Are you prepared to suffer to save your son? You have 5 minutes to cut off the last...
Já outro caso um tanto inovador e que até acabou consolidando esse estilo de jogos com foco voltado apenas para a narrativa é Heavy Rain e em seguida Beyond Two Souls. Os dois são da mesma desenvolvedora e dão a possibilidade de escolhermos não só o rumo que a história do game vai tomar através de diálogos com os personagens, como também através de ações que podem ser executadas graças aos nossos comandos aqui. Quando a gente para observar os visuais em ambos os games, é algo assustador, porque por ser um jogo voltado para a narrativa, há o elemento da humanização desses personagens, e isso por sua vez acarreta um sentimento muito grande de proximidade entre o jogador e a história. Nesse caso, convém mencionar, é claro, que Beyond Two Souls tem mais elementos visuais em tela do que Heavy Rain, ou seja, seus gráficos são superiores, por se tratar de um lançamento mais recente. Mas a gente precisa mencionar também que ambos os jogos conseguem entregar uma qualidade visual incrível e que se integra completamente com a proposta de narrativa que o jogo tem. Mas é claro que esses foram apenas alguns dos exclusivos, e existem muitos outros com experiências únicas, como Journey, por exemplo, que coloca o personagem para andar no meio de um deserto que é rico em detalhes, com uma jogabilidade extremamente fluida e até viciante. Só que ainda existem outros motivos para se comprar um PS3, e por isso, agora nós vamos para o segundo deles. Helgen. O segundo motivo é sem sombra de dúvidas a falta de retrocompatibilidade do PS4 com o PS3. E isso em muitos casos faz com que mesmo que você tenha um PS4, você também precise comprar um PS3 para poder jogar os diversos títulos disponíveis nele. Ou seja, comprando um PS3, o PS4 não vai conseguir invalidar o console, porque muitos desses jogos não estão presentes nele. E nesse meio de campo, existem os casos em que encontramos as remasterizações para o PlayStation 4, que por sinal se aplica a todos aqueles jogos que a gente acabou de mencionar, God of War 3, The Last of Us e por aí vai. Mas todos esses que a gente já citou até podem possuir uma remasterização para PS4, só que para vocês terem uma ideia do quão incrível é a lista de exclusivos do PS3, as remasterizações aqui ainda conseguem ser limitadas no PS4, porque tem muito jogo que merecia ter sido relançado e não foi. Acredito eu que existem três principais motivos que causam o não relançamento de um jogo do PS3 para o PS4, que são a falta de sucesso nas críticas, baixas vendas e até a própria arquitetura do console. Existem jogos que foram feitos pensando no PlayStation 3 e isso dificulta ou impossibilita que saiam para outras plataformas. Esse é o caso, por exemplo, de Metal Gear Solid 4. O jogo é extremamente dependente do sistema de discos do PS3, que é Blu-ray, por conter muitas animações extensas e que rodam em tempo real. Por isso ele seria impossível em um Xbox 360 que usa o DVD Dual Layer, por exemplo. Além disso, possui um dos gráficos mais absurdos da plataforma, principalmente se a gente levar em consideração que ele é um jogo de 2008. Tudo no jogo foi construído pensando no hardware do PlayStation 3, desde a movimentação do personagem, as cutscenes, até mesmo as texturas e assets que estão presentes nos ambientes. Metal Gear Solid 4 roda abaixo da resolução em HD para poder realizar tantos feitos, mas para vocês terem uma ideia, para poder disfarçar isso, foi aplicada uma técnica de upscaling no game com o uso de um anti-aliasing para poder reduzir os serrilhados e assim colocar o jogo em 1080p através desse upscaling. O resultado são visuais extremamente consistentes e limpos para poder entregar uma experiência visual que é cinematográfica. Rage means nothing! Já outro cenário, só que dessa vez se aplicando ao número de vendas, é God of War Ascension, que também não recebeu uma remasterização. Embora o jogo tenha vendido bem, ainda assim ele não é considerado um sucesso comercial para a plataforma, principalmente quando a gente compara com o terceiro título da franquia. E se não for isso, ou ele não ter o mesmo sucesso de críticas do anterior, pelo raciocínio lógico, não faz sentido o game não ter sido relançado, já que o próprio God of War 3 ganhou uma versão melhorada para PlayStation 4. Então, ou ele não foi relançado porque as críticas não foram agradadas o suficiente, ou ele não foi lançado porque as vendas não agradaram o suficiente. Enfim,
O jogo conta com as mesmas características técnicas do seu antecessor, o que já faz dele um grande título, só que ainda assim ele tem alguns aprimoramentos, como a movimentação que está mais completa e fluida, por assim dizer, o estilo de câmera que consegue deixar tudo mais cinematográfico e alguns aspectos visuais, como texturas, que também ficaram melhores. Esse conjunto de aspectos fazem dele um título incrível e que merece muito ser jogado, mas infelizmente é subestimado, mas ainda assim, volto a dizer, ele vale muito a pena ser jogado. E eu não posso esquecer de mencionar Killzone 2 e 3 aqui. Eu poderia falar do Killzone 3 por ser o mais recente no PS3, mas assim como God of War Ascension, ele recebeu um vídeo só pra ele aqui no canal em que a gente se aprofunda bastante na parte técnica. Eu vou deixar a playlist no final desse vídeo aqui, para caso vocês queiram conferir isso mais a fundo. Então hoje a gente vai falar mais sobre o segundo título da saga. Killzone 2 foi um dos carros-chefes para venda de PS3. Digamos que na época ele era pra Sony o que Halo é pra Microsoft, só pra vocês terem uma dimensão do peso que a franquia tinha. E o que mais me impressiona nesse segundo título é a construção do seu mundo. Tempestades acontecendo em tempo real que conseguem criar uma iluminação dinâmica no ambiente, física aplicada para a maioria dos objetos e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no cenário. Tudo isso com uma estabilidade na taxa de quadros por segundo bem admirável para a época e para os feitos que o jogo realiza. Esses daí foram só alguns motivos para Killzone 2 ser tão incrível, mas parece que a saga caiu no esquecimento e aparentemente a Sony não tem planos de voltar com ela nem tão cedo, o que é uma pena, porque é sem sombra de dúvidas uma das melhores sagas e merece muito ser jogada no PlayStation 3. E como até aqui a gente não falou de nenhum jogo de terror, eu não posso deixar de mencionar um que pouca gente fala, e é Siren Blood Curse. Esse daqui é mais um dos títulos que a gente só encontra no PS3, mas é de longe um dos games mais macabros que eu já joguei. O jogo é vendido em episódios na PSN, você pode ir comprando aos poucos para poder jogar, já que os episódios são completamente individuais e não dependem uns dos outros para serem executados, ou seja, você pode comprar o episódio 1, jogar o episódio 1 e quando você quiser ou puder, comprar o episódio 2. O que faz desse jogo um jogo que se foca no formato digital única e exclusivamente, ok? Ou seja, você só vai conseguir comprar ele na PSN. A ideia aqui é ser uma versão recriada do Siren original para PlayStation 2, que por si só já era um título assustador e relativamente consagrado. A gente vai passando por diversos cenários com inúmeros personagens. Esses cenários são incríveis para dizer o mínimo, isso porque ocorre uma influência da estética com a qualidade técnica. Os efeitos de iluminação direta e indireta conseguem agir de forma sensacional quando estão juntos, e claro, iluminação é fundamental em um jogo de terror e aqui isso foi executado com maestria, o que é impressionante para a época de lançamento desse jogo. Quando isso se vê aplicado para dar vida à incrível direção de arte do game, o resultado é bem impressionante para o tipo de proposta que ele pretende atingir. E até aqui, com esses dois motivos, vocês já puderam perceber como a Sony realmente se empenha na hora de desenvolver os seus jogos e faz deles motivos para que se comprem seus consoles. Só que não para por aí. Existe o terceiro motivo que segue a linha de raciocínio do motivo anterior, mas agora levando em consideração clássicos do PlayStation 2 e de outras plataformas, que são as remasterizações. Na geração do PS3 começou uma onda de jogos remasterizados muito grande, que acabou se tornando uma tendência, e por isso muitos títulos puderam ser relançados com mais qualidade visual e com um padrão de performance mais alto. Não dá pra gente citar todos aqui, mas vou citar alguns importantes que se você tiver um PS4 apenas, infelizmente não vai conseguir tirar proveito disso, apenas os usuários do PlayStation 3 vão. O primeiro é uma trilogia que divide opiniões e se trata de Splinter Cell Trilogy, que conta com os três primeiros títulos da saga. Como principais características aqui, nós temos as versões do Xbox original como base, que são as melhores, ou seja, todas as remasterizações dessa trilogia foram feitas com base nas versões do Xbox original, resolução de 1080p para os dois primeiros jogos e de 720p para o terceiro jogo. O que acontece com essa trilogia é que além dela trazer mais resolução, ela altera as cores dos jogos, e isso faz com que defeitos da época fiquem mais perceptíveis,
porque deu a sensação de que não alteraram muito da versão original em nível de texturas e polígonos, por exemplo. Mas o fato é que a versão original do Xbox já era superior à versão lançada para o PlayStation 2 em todos os sentidos. Então, levando em consideração o cenário de que a gente sai do PlayStation 2 e vem para o PlayStation 3, a gente já consegue ter uma diferença perceptível quando comparamos as duas versões. E precisamos levar em consideração que principalmente os dois primeiros jogos são muito antigos, e para remodelar aqueles dois jogos, o ideal seria um remake mesmo para a gente encontrar uma experiência visual completamente nova. O que felizmente não é o caso do terceiro título, que já veio numa época menos poligonar, por assim dizer, e acaba possuindo visuais melhores. De todas as formas, todos os três games apresentam uma qualidade aceitável, e um dos principais elementos da geração também está presente nos três: a sombra dinâmica. Outra remasterização é Tomb Raider Trilogy. Originalmente, na sétima geração, Legend e Anniversary só ganharam versões para Xbox 360 e PC. As demais plataformas que receberam as versões dos jogos basicamente foram as de sexta geração. Nessa trilogia, a gente encontra Legend, Anniversary e Underworld, sendo os que mais receberam mudanças nos visuais quando comparamos com o PS2 são o Legend e o Anniversary, já que o Underworld já havia sido lançado separadamente para PlayStation 3. Aqui, todos os três jogos rodam em 720p nativo e receberam devido tratamento nas texturas, na iluminação dinâmica e no tom de pele da personagem, sendo esse último aspecto mais destacado em Anniversary, que realmente apresenta uma diferença absurda quando comparamos com qualquer outra versão. E vale ressaltar o toque final dessa remasterização: eles acentuaram a performance e agora a gente encontra muito mais estabilidade do que nas outras versões. E por fim, a coletânea Metal Gear em HD, que vem com Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 e o último lançado para PSP, o Peace Walker. Todos os três jogos, além de rodarem em 720p nativo, têm uma performance de 60 FPS fixa em 99% do tempo, e a gente não tem do que reclamar aqui. Cada um aqui continua impressionando por alguma coisa. O segundo título impressiona pela quantidade de partículas criadas durante a tempestade no cenário inicial, que gera ambientes riquíssimos em reflexos. O terceiro título impressiona pela física aplicada na vegetação da floresta, e o Peace Walker consegue impressionar porque, mesmo que ele seja um título do PSP, quando é portado para alta definição, consegue fazer bonito e entrega visuais bem consistentes. O terceiro game, inclusive, também já apareceu aqui no canal, mas a minha expectativa é de que todos eles apareçam, então fiquem atentos. E agora uma menção honrosa que não é menos importante e eu não podia deixar de comentar, é Resident Evil Code Veronica. Vocês podem estar se perguntando o porquê de eu mencionar ele, já que o PS4 tem um Code Veronica também. Mas a versão do PS4 é uma versão emulada do PS2, enquanto que a versão do PlayStation 3 tem todo um trabalho e acabamento, e isso traz texturas melhores e, o que mais impressiona, os efeitos de luz e sombra, que criam uma atmosfera bem melhor para o game e dão uma cara nova para ele. Costumo dizer que a versão de PS3 de Code Veronica é a versão definitiva para poder se jogar o game. E beleza, com tudo que foi dito até agora, é imprescindível mencionar o penúltimo motivo, que é o valor dos jogos. O PS3 tem uma biblioteca muito extensa e que atende a todos os públicos. Se você procura por jogos de terror, vai encontrar jogos como Silent Hill, por exemplo. What the f... Something wrong, son? Did you see it? Up there in the window. Para jogos de ação, tem a franquia Uncharted. We don't get to choose how we start in this life. Had to try. Real greatness. Ou se você tá com uma preguiça intelectual e não quer pensar muito na hora de jogar, tem Sonic Generations. E o mais importante é como tudo isso é extremamente acessível. Existem jogos de 20, 30 e 40 reais, e por aí vai, porque basicamente o mercado que está predominando agora no caso do PlayStation 3, por ser um console lançado há bastante tempo, é o mercado de jogos usados. Então o primeiro passo para o custo-benefício a gente já tem aqui. O que nos leva a falar agora do último motivo, que é o segundo passo para o custo-benefício: o preço do console. Não é surpresa para ninguém dizer que o PS3 não é mais encontrado completamente novo. O meu mesmo eu tive que comprar usado, e tudo bem com isso, desde que esteja num bom estado. Por esse motivo, o preço do console vai em cerca de 700 a 800 reais. E dentro do cenário atual que a gente está encontrando num PS4 e Xbox One, e claro, tudo o que o PS3 tem a oferecer, como a gente já vem mencionando até aqui,
aqui, além de valer muito a pena, isso é uma ótima opção custo-benefício. Aqui a gente encontra 3 opções de modelos. Tem o Fat, que foi o primeiro modelo lançado e honestamente eu acho o mais bonito. Depois veio o Slim, que por sinal é o que eu mais vejo aparecendo para venda. E por último o Super Slim, que eu particularmente não recomendo muito porque ele tem um acabamento muito frágil na hora de proteger o leitor de discos. E honestamente acho um pouco feio também. Quando você for escolher, só fique atento ao tamanho do espaço de armazenamento interno do console, porque o PlayStation 3 usa muito disso. E existem diversos tamanhos, tá? Tem de 80 GB, 160 GB, 250 GB e por aí vai. Você até pode usar um HD externo ou pendrive para poder estender isso, mas lembrem-se, nada se compara ao armazenamento interno do próprio console. Beleza? Galera, esse daqui foram os 5 motivos para se comprar um PlayStation 3 em 2021. O PlayStation 3 é um console que eu particularmente acho incrível, consegue proporcionar experiências absurdas e ainda assim tem todo um fator de exclusividade porque existem jogos que só podem ser executados nele. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. Lembrando sempre que são vídeos todas as terças e quintas, às 19 horas, e eu tô sempre esperando por vocês, beleza? Se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, sou todo ouvidos, vai estar aparecendo minhas redes sociais aí, beleza? Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.